Geralmente eu trago convidados, tem dias que eu trago, tem dias que eu não trago. Hoje teremos convidada, né? Hoje falaremos com a Karina sobre... A gente está encerrando hoje o assunto de neurociência e psicologia para infância e para adolescência, né? Então hoje a gente vai terminar esse assunto, que é um assunto que todo mundo adora. Todo mundo que tem filhos, todo mundo que trabalha com orientação de pais, todo mundo que trabalha com crianças. E as crianças são o futuro do mundo, né, gente? Então, precisamos falar cada vez mais sobre isso. Eu não sei como é que foi para você, Karine, quando você começou a entender de neurociência, deve ter batido muito com essa diferença que você vê de mundos, do SUS e do consultório particular, eu imagino. Porque eu quando comecei a entender neurociência do desenvolvimento, eu comecei a entender como a gente não pode negar a diferença social. Quando a gente fala de saúde mental, né? Não tem como negar, porque influencia na saúde mental. Quando eu conheci a neurociência, que foi, né, através de você, que era justamente essa questão, que eu estava muito angustiada. Eu via no olhinho daquelas crianças, né, eu tenho medo da minha mãe, e eu angustiada, e uma amiga minha falou, você conhece a Franciele? Eu falei, não. Assiste. Aí eu comecei pelo Equilibre-se. Ah, que legal! Equilibre-se. Aí eu falei, gente, é isso. Mas o interessante, o curioso é que no primeiro momento desse entendimento e de tudo que eu buscava, eu senti dor. Por quê? Porque eu comecei a compreender. Então, tinham algumas questões de muitos questionamentos, mas esses pais não aderem ao tratamento, mas eles não entendem, é muito sacrifício. Eu falei, mas é melhor essa criança, esse adolescente, ter uma pessoa de referência, de vínculo, que fala sobre amor, que acolhe, a não ter nenhuma. Então, mesmo que os pais não estejam aderindo, eu também vou acolher e fazer a parte que eu posso fazer. Então, é melhor um que zero. E foi assim que eu comecei a pensar. E não Depois do curso. desistir, porque eu estava sofrendo no SUS. E aí eu não desisti. Porque eu acho fantástico, Fran. Eu me encantei quando você falava. Eu falava assim, respira. Mas respirar por quê? Ok, funciona, mas por quê? Aí quando você fala assim, põe o pé no chão, porque eu aqui agora, gente, é isso, não é? Porque você tá ali, a sua amígdala tá acelerada. E quando eu coloco isso para as crianças de uma forma que elas possam entender, ou quando eu trago para os pais de uma forma que eles possam entender, parece que sai o olhinho assim da culpa pro agora eu tô compreendendo. E eu penso que agora, a partir daqui, eu posso fazer algo diferente. Então, foi a partir do PNP que tudo mudou. Começou, eu digo. O que eu acho mais bonito é que você passa a olhar a infância como ela é. Sem julgamento, sem pressão, sem rótulo. Faz toda a diferença quando a gente senta com a criança no chão para fazer o nosso trabalho, mas que não é só um trabalho, que você está olhando ali como ela é. Você está percebendo como ela funciona, não o que ela tem. Eu acho isso maravilhoso. Então, o que muda com a questão da neurociência? Que a criança, ela não é a dificuldade de matemática, não é porque falta limite, ela não é preguiçosa, ela não é. Ela está em desenvolvimento e neste desenvolvimento ela precisa de vínculo, de acolhimento, para que ela não se sinta em desamparo nessa travessia que para ela é desafiadora, porque a escola tem uma demanda real de conteúdo que se
a família reforça, mas não pelo sentido de culpar a família, não é nesse sentido, mas ajudar a família a pensar diferente, a criança e o adolescente vão se desenvolvendo com aquelas crenças de eu sou incapaz, eu não consigo, porque eu não consigo aprender matemática, porque eu não consigo tirar a nota que é esperada. E é sempre uma cobrança, onde a percepção de si vai sendo construída pelo viés da depreciação. Isso para mim mudou totalmente, porque chega muito a questão da demanda. E eu explico o cérebro da criança da forma que eu aprendi, não é? E do adolescente, que o adolescente não apresenta muitas vezes essa perspectiva do que eu estou perdendo se eu não ficar usando o eletrônico, porque eu preciso estudar para no meu futuro, Uhum, não uhum. é? Não E tem, eu eles não penso, têm esse entendimento e não vão ter. justo. E não é por meio do castigo ou por meio da punição, que o castigo é uma punição, que os pais vão conseguir que ele tenha algo que ele não tem, não é? Em nível cerebral mesmo, não é? De desenvolvimento. Isso mudou tudo, tudo. E você percebeu melhora, uma diferença na condução dos teus pacientes com isso? Muito, muito. Uma frase que eu escuto muito: eu não bato mais. Escuto bastante, tanto no SUS quanto no consultório. Ela fala assim, Carinha, eu não bati. Olha, eu não bati, eu tentei resolver diferente. Dessa vez eu não bati. Eu, que bom, né? Que legal. Aí eu brinco, mas não é só não bater, porque eu só gritei e também não funciona, né? Então vamos retomar aqui aquela questão de você tá calmo, tá tranquilo. Como é que você faz isso para você chegar com a tua criança, acolher? Porque lembra que o cérebrozinho dela, o pouquinho que ela tem ali, não é? Em construção, quando ela tá com medo, quando ela tá com raiva, tá ali, não é? Não tá funcionando. Então, e aí mudou muito, porque parece não, para os pais começa a fazer sentido, porque não é só o respira, não bata, você não vai dizendo só o que não pode ser feito, mas como fazer e o porquê. Uhum. Não é? Então, quando uma frase que não é, no PNP eu fui aprendendo que muda muito, porque quando eu falo assim, você sabia que esse cérebro só vai estar prontinho na vida adulta? Ele, sério? Imagina, né? O que a gente está cobrando, o que a gente está pedindo de demanda de um cérebro que está em formação. Uhum. Então, assim, uma questão também que marcou, não é, que você trouxe que o trauma, porque os pais também trazem muito essa questão do trauma, né? O medo do trauma, será que ele vai ter trauma? Mas que não é a experiência em si, mas é como aquela criança e aquele adolescente tem sentido isso e que repetidas situações de desamparo podem vir a ser traumáticas. Não é? Então a gente vai explicando isso para os pais, trazendo num diálogo, os escutando e muda, porque eles vão entendendo o impacto disso, a possível consequência disso, que como você traz, é um cérebrozinho que às vezes está reparando danos, mas não está se desenvolvendo como deveria. E aí eu trazendo isso, eles não fica só como se a psicóloga estivesse chamando a atenção dos pais. Como que você faz, então, na tua prática aí, para ajudar os pais a ter outras estratégias? O que você mais usa? Explica aqui pra gente, para ajudar o pessoal. Tá. Então, primeiro eu trago para eles, não é para eles refletirem os efeitos colaterais da ameaça, que foi como você trouxe. Funciona, mas cheio de efeitos colaterais, porque é como se os pais falassem assim: eu vou ameaçar, e por meio desta dor, desta emoção desagradável que você está sentindo, eu quero que você faça o contrário. Que você pense, eu não vou mais fazer isso porque eu não quero sentir isso novamente. Uhum. Só que eu explico, as crianças não vão fazer esse contrário. Não é? Quando as crianças sentem medo, elas estão com medo. Então elas paralisaram ali, pararam porque estão com medo, mas elas não aprenderam um comportamento. Elas não aprenderam
aprenderam como fazer. Então, eu ensino que quando a criança ela sente uma emoção desagradável, e eu explico para as crianças de uma forma bem lúdica que as emoções todo mundo sente. É natural, é normal sentir. A gente sente medo, a gente sente raiva, a gente fica triste. Não é que não é uma emoção errada. Eu ensino para elas, né, onde elas sentem no corpinho, as ajuda a identificar onde elas sentem no corpinho, e para os pais também. Aí vai fazendo sentido para eles o que elas estão pensando naquele momento e o que elas fazem, para a gente poder agora, para a criança sai desse pensamento que não está ajudando para um que pode ajudar, e aí ela vai agir diferente. Ela precisa estar como? Em alerta ou no estado de calma. Então eu explico o porquê que o respirar ajuda, como respirar, como que ela pode estar tranquila, que é abraçar algum objeto que ela gosta, aos pais oferecerem um abraço, não é? Porque parece assim que será que se eu oferecer um abraço eu não estou validando aquilo que não era para ela ter feito? Você está acolhendo uma dificuldade naquele momento. E quando esse cérebrozinho está receptivo, né, que ela está tranquila, seja bebendo uma água, respirando, recebendo abraço, vale até distrair. Tem crianças muito pequenininhas, né, e aí quando ela tá calma, você pode retomar o assunto, que às vezes também os pais querem, não, mas nem toca naquele assunto, tá tudo calmo aqui. Mas você pode retomar o assunto de uma forma tranquila e questionar. Como é que poderia ter sido feito diferente? Vamos pensar aqui juntos? E aí que vão surgindo estratégias. E aí que a criança vai conseguindo pensar como ela poderia ter feito diferente, sem que nisso ela se sinta culpada, porque ela foi incapaz ou porque ela não conseguiu. Não, mas que ela vai entender que há uma outra maneira de pensar, uma outra forma de fazer.